Blogs são criados diariamente no WordPress por pessoas privadas, por empresas, justamente pela facilidade de inserção de idiomas como nós temos aqui. Existem vários plugins para fazer isso. Eu tenho aqui um que é muito bom, já tentei vários. Esse foi o que eu achei que funciona da melhor maneira. Eu vou explicar no tutorial de hoje como inserir então esses plugins. Como vocês podem ver aqui, está em inglês, nós podemos simplesmente mudar e não demora simplesmente para fazer a tradução. Então, vamos ver como que trabalhamos com esse plugin que está aqui. Fica até o final e aí você vai saber o passo a passo de todas as configurações. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui no canal pela primeira vez, e para quem estiver acompanhando a playlist sobre o WordPress, eu vou deixar alguns tutoriais no card para vocês verificarem outros tutoriais se tiverem interesse. Então, vamos começar nossa aula. Então, no nosso painel de controle do WordPress, a nossa interface, vocês vão procurar, então, pela palavra plugins, como já tem outros tutoriais aqui no canal e eu deixo aí em cima nos cards. Vamos clicar, então, em instalar ou simplesmente adicionar um novo, isso é indiferente. E aqui nós vamos clicar em adicionar um plugin e nós vamos então procurar pelo nosso plugin que se chama então o Getranslate. Já procurei ele e já estava ali embaixo pelo Translate, então vocês podem simplesmente ou colocar o Getranslate ou vocês podem simplesmente colocar Translate que ele vai aparecer e eu vou mostrar aqui o ícone para vocês. Então esse aqui é o nosso plugin, como vocês podem ver. Translate WordPress with Getranslate. Então, o Getranslate, ele é um plugin muito bom, grátis, né? Como nós temos aqui vários outros grátis. Então, esse tem aqui o Local Translate, que ele dá para traduzir manualmente. Então, tem vários plugins. Eu já utilizei alguns deles, eu já usei aqui o Veglog, como vocês podem ver aqui. Então, o que eu gostei mesmo foi aqui o Getranslate. Vocês podem utilizar alguns e ver como é que eles funcionam. A parte das configurações são muito fáceis, mas esse aqui é muito bom. Quando vocês procurarem pelo plugin, vocês vão clicar em instalar agora. Para quem já viu o tutorial dos plugins, já sabe que é muito fácil. Então aqui nós vamos clicar também em ativar, ou fazemos dessa maneira, ou nós vamos em todos os plugins como nós fomos anteriormente e ativamos eles só depois de estar aqui. Então, fica ao seu critério das duas maneiras, pode ser das duas maneiras ativar diretamente quando coloca em adicionar, ou simplesmente só faz a inserção do plugin e para ativar pode vir aqui em plugins instalado e ativar diretamente aqui. O plugin já está instalado e nós vamos clicar aqui em Settings, Configurações. E aí nós vamos passar para as configurações gerais deste plugin, que ele, por um acaso, não são todos. Normalmente, quando instalamos os plugins, eles ficam aqui por baixo, em alguma dessas partes. Ele fica nas configurações já gerais mesmo do template que nós estamos utilizando. Então, aqui nós vamos fazer as configurações. Como vocês podem ver aqui em Widgets Preview, a forma que será previsualizada, ele tem aqui os idiomas que vocês podem escolher se realmente querem esses ou não. Eu tenho aqui esses idiomas, mas vamos supor que tivesse outros. Vocês simplesmente podem vir aqui, tirar os outros e colocar simplesmente o que vocês querem. O que eu tinha anteriormente era o inglês, o francês, o alemão, o italiano e o espanhol, porque aqui no país e o português, que é obviamente nosso idioma materno, porque aqui nós falamos, né, o país onde a gente vive tem 3 idiomas, que é o francês, italiano e alemão. Inglês por ser universal, português por ser o nosso idioma, obviamente, não pode faltar, e o espanhol porque também é muito falado. Mas, obviamente, como várias pessoas do mundo inteiro, depende do tema, depende de qual é a persona que você está utilizando, qual é o seu foco, qual é o conteúdo do seu blog, então você tem que optar por outros idiomas. Nesse caso aqui, eu só utilizei esse porque eu estou fazendo no website exemplo que eu criei, o blogzinho da minha filha. Então, na verdade, não necessitava nem tantos idiomas. Mas vamos supor que eu queira colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, o chinês.
Então, poderia chegar aqui, colocar o simplificado tradicional, vou colocar o simplificado, e ali as pessoas que falam também o idioma pode utilizar. E aqui o Kurdish também, que tem muitas pessoas que vivem aqui, porque vai ser muito acessado pelo país onde vive. Então, pode simplesmente procurar vários idiomas. E depois, essa parte dos idiomas, a configuração, é mesmo só isso. Já vamos falar aqui embaixo sobre a parte avançada. E nesse caso aqui na parte de cima, você vai escolher de que lado que ele vai ficar. Então, aqui está falando o tipo, né, que ele tá, como vocês podem ver aqui. Mas colocar o flags and drop down, ele vai mudar como vocês podem ver. Então, vai ficar as bandeirinhas e depois vai ficar o drop down para escolha do idioma. E o primeiro nice drop down with flags, ele vai ficar o nome e a bandeirinha flags já para fazer o drop down. Então, eu gostei mais desse. Mas aí vocês podem simplesmente dar uma olhada aqui. Tem um drop down alone, sozinho, que vai ficar ele sem a bandeira. E depois tem também só as bandeirinhas sem drop down. Então, para ter a parte de clicar e descer, nós temos mesmo que ter a palavrinha drop down, que aí ele desce, né? É o down, drop e down. E aí tem outros, vocês podem simplesmente ir clicando e dar uma olhada, mas o que eu achei mais interessante mesmo foi o primeiro. E aqui você vai escolher qual é o idioma que você quer que esteja ali por default, que eu coloquei, obviamente, o nosso idioma português. Então, esses aqui não vamos escolher, né? Porque é para parte paga, né? Somente para planos pagos. E aqui você pode simplesmente deixar o não vazio, porque aqui está dizendo show in menu. Se você quer que apareça no menu, então coloca sim no menu primary, que é o que eu tenho ali no caso. E aqui você vai escolher se ele vai ficar do lado direito ou esquerdo. E se você quer que ele fica no top ou no bottom. Nesse caso, se quer que fique em cima, põe top. E se quer que fique lá embaixo mesmo, coloca bottom. Vamos supor que você queira o idioma lá embaixo. Então, pode colocar aqui o bottom left. Se for do lado esquerdo. E se for do lado direito, bottom right. Se quiser com o no scrolling, que é simplesmente aquela barrinha de arrastar, então coloca que não quer essa parte, que tem vários idiomas. Então, a pessoa, em vez de ficar puxando, se tiver vários idiomas aqui, tem aqui esse scrolling, como vocês podem ver, que é o scroll. Então, se não quiser, então, supostamente, os nomes vão ficar todos um abaixo do outro. Então, eu escolhi aqui o top right, que era o que eu tinha anteriormente, quando eu mostrei para vocês no início do tutorial. É o top right. E aqui vocês podem escolher o tamanho da bandeirinha. Se quer o 16, que vai ficar pequeno, bem pequenino, como vocês podem ver aqui em cima. Eu deixei o 24 e ele fica um pouco maior. E aqui você pode ver se quer ele do estilo 2D ou 3D. E o que eu tenho pela opção é o estilo 3D. Então, ela tem a sensação de 3 dimensões. E aqui você pode mudar as cores. Eu não mudei, eu deixei as cores por default, porque eu gostei como estava, que é esse branco. E depois de fazer o drop down, ele fica uma espécie de acinzentado e fica mais claro no idioma que está selecionado. Então, você pode chegar aqui e dizer qual é o tipo de texto, a cor de texto que você quer, a cor de cada coisa, das laterais, do fundo. Então, a sombra do fundo. Então, aqui, e o rollover é quando passa o rato por cima, a cor. E a parte do texto quando faz o drop down. Tem o sem e tem o com. Então, aqui eu deixei tudo por default, não mudei nada, porque eu gostei da cor que estava. Mas vai que depois eu queira mudar pela mesma cor que está aqui no header, no cabeçalho. Então, é só mudar. Então, essa parte aqui eu não mudei nada. Vocês podem clicar simplesmente e mudar aqui cada cor, podem escolher outra cor, ou simplesmente arrastar. Eu vou deixar por padrão. E agora, uma opção que vocês têm aqui embaixo é se vocês quiserem mudar alguma coisa. Como, por exemplo, aqui vocês viram que ela tem 24 pixels, a imagem de PNG em 3D, PNG, para quem sabe, é transparente. Então, ela tá lá com 24 pixels, mas vocês podem chegar aqui, por exemplo, e dizer, eu não quero a fonte do texto com o font family, ou seja, o nome da fonte Arial. Aí você pega e muda. Os nomes das fontes tem no Google, tem em qualquer ficheiro da Microsoft Office, como no Word.
Então você pode ir lá ver os tipos que tem e colocar aqui para ver se funciona, porque depende de quem fez esse plugin, obviamente. E aqui tem o tamanho também da fonte. Então aqui você pode mudar qualquer outra coisa. Aqui tem a largura e tem a altura da parte das bandeiras junto com o nome. E depois tem a parte do cursor, que tipo de cursor que é. Então pode mudar, desde que você entende um pouquinho de programação, porque isso aqui está em HTML, como vocês podem ver, né? É um style. E ele também está dentro de um script. Então tem que entender um pouquinho de JavaScript e tem que entender um pouquinho de HTML. Porque ele aqui, a parte do JavaScript, ele mostra, por exemplo, qual é a função que foi criada. Isso, obviamente, nós não teremos acesso, porque isso foi o dono do plugin que fez. Mas pronto, se entender alguma coisa, desde que não mexa na função, outras coisas que você vê, isso aqui dá para mudar a cor do background, que é o fundo, o tamanho da letra, a cor da letra, o padding, se você quer que ele fique mais embaixo, mais em cima, a margem, a opacidade, essas coisas todas nós podemos mudar. Porque, por exemplo, se a gente entra no celular, talvez ele fique em cima do título, ou não, a pessoa não consegue mexer ali. Vamos supor que você faz aí no seu blog e você não consegue mexer porque ficou em cima do header, do título, quando tá no celular, né? Então, aí entrou no telemóvel, no celular, então muda aqui o tamanho, se nesse caso para você não ficar bem no celular. Então, tem que estar bem em todos os gadgets. Tem aqui que você pode mudar isso. Então, basicamente, que o que nós necessitamos mudar é só essa parte dos idiomas, do background, das cores, e se tiver noção dessa parte de programação, se quiser trocar alguma coisa. E também tem a parte aqui embaixo que pode fazer um reset do code, né, do código, default, ou seja, do jeito que está aqui. Se você fez alguma coisa não deu certo e não lembra mais como é que estava, vem aqui e faz o default, não tem nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui salvado. E nós já temos o nosso plugin funcionando. E aqui nós podemos, aqui eu nesse caso não tinha feito antes de tirar, mas eu tinha retirado para mostrar. E aqui é só fazer um F5. E aqui o que nós não tínhamos antes, que eu fiz o F5, nós não tínhamos antes o chinês. Quem viu quando eu fiz o drop down aqui no início, viu que não tinha chinês. Então eu coloquei o Kurdish aqui, o idioma de quem está na parte dos as pessoas curtem. Então aqui tem esses dois idiomas que não tinha, o Kurdish e o chinês. Então, nesse caso é só a pessoa selecionar e mudar. Esse é o idioma aqui do país que nós vivemos, o alemão. Então, esse temos mesmo que ter, que é o alemão e o português. Inglês, por ser internacional, e etc. Aí o que você gostar. Então, era isso. Na parte desse plugin, são algumas configurações básicas. Espero que vocês tenham gostado. No próximo tutorial, eu pensei num tema interessante para pessoas que não somente os que estão iniciando com WordPress, mas os de nível avançado também, que é backups e restore do teu blog, do teu website. Porque imagina que dê algum problema no servidor, então é bom você ter vários backups, ou seja, fazer um backup mensal, se for alguma coisa pequena, ou se for uma empresa de grande porte, é bom que vocês próprios tenham os vossos backups sempre. Vamos supor que é uma pessoa que está começando a fazer websites para outra pessoa e está fazendo gerenciamento, então é muito boa ideia ter os backups, que é para que se tiver algum problema tem já ali guardado. Então, se você tem interesse em backups e restore, penso que é um tema interessante para qualquer um, independente se for iniciante ou não. Então, nos vemos no próximo tutorial, então, falando sobre esse assunto. Muito obrigada por ter ficado até aqui no final. Compartilhe também com seus amigos, assim está ajudando o canal e também os vossos amigos. E nos vemos então no próximo. Tenha um ótimo dia. Fica com Deus. Tchau!